Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar da semana do dia 10 ao dia 16 de setembro. Temos uma fase nova, né, o início de uma lunação acontecendo, e temos Mercúrio voltando ao movimento direto. São os dois movimentos aí dos assuntos mais importantes dessa semana. E é uma semana leve, nós não temos momentos tensos. Os momentos em que a Lua chega a aspectos desafiadores ou conjunções com Marte, ela vai chegar, por exemplo, não são extremamente tensos porque se dissolvem rapidamente. Então é uma semana mais tranquila. Vamos entender como tudo isso vai fluir. Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, gosta de estudar astrologia, gosta de acompanhar astrologia, se inscreva aqui no canal, então, e ative as notificações para você não perder nenhuma postagem. Pode compartilhar o vídeo com seus amigos também, e não esqueça de curtir e deixar os seus comentários aí embaixo, que é sempre muito importante para o YouTube detectar aí a relevância do vídeo e recomendar a mais pessoas, certo? Então vamos falar dessa semana interessantíssima. Bom, a semana é essa do dia 10 ao dia 16, e aqui no dia 14 aqui nós temos uma fase nova acontecendo. O domingo ele começa bem tranquilo, gente, porque a Lua vai ingressar no signo de Leão, bem ali no comecinho da tarde, 13 horas e 36 no horário de Brasília. Ela vai ficar fora de curso desde a meia-noite até esse horário. Ela vai estar ainda no signo de Câncer, mas enquanto estiver ainda em Câncer, ela não vai chegar a novos aspectos, tá? Então nós temos esse período da manhã assim não muito adequado para início de atividades. Mas se a gente pensar em vigor, em clima do dia, ele é bem legal, principalmente depois que a Lua ingressar no signo de Leão, porque o Leão é um signo do fogo, tem calor, tem secura, né, é regido pelo Sol, astro-rei. Isso vai deixando o clima bastante vibrante, energético, bem empolgado, tá? Agora, assim que a Lua ingressar no signo de Leão, ela não chegará também a novos aspectos durante o domingo, mas ela não fica fora de curso, porque logo que ela ingressa em Leão, ela já vai começar a se aproximar aqui dessa conjunção a Vênus, que voltou ao movimento direto na semana anterior, tá? Então, o domingo, ele tende a ser bastante vibrante, energético, especialmente da tarde em diante, né? É interessante para diversão, para entretenimento, ele tem bastante clima de motivação, de energia mesmo no ar, né? Esse perfil mais vibrante de Leão, ele fica bem evidente. E especialmente quem já tem a Lua em signos do fogo, os signos de Áries, Leão e Sagitário, vai sentindo esse vigor também, porque é uma característica comum, bastante familiar, esse clima mais energético, né? É descomplicado, como o Leão ele também tem a secura, né, natural do fogo, não tende a ser um clima complexo, envolvente, misturado, assim, naquele sentido mais de apego, né, de vulnerabilidade ou de permeabilidade, tá? Bom, domingo vem assim. E o meu recadinho semanal, eu lancei o curso de Astrologia Mundial, primeiro curso, né, Astrologia Clássica Mundial 1. Na semana passada ele já está disponível lá na plataforma EAD para aquisição. É aprenderastrologia.com.br, a minha plataforma EAD, tá bom? E esse curso ele traz técnicas para trabalho coletivo, para você fazer análises para países, para as luas novas e luas cheias, né, as lunações. Então, são várias técnicas que nós vamos estudar nesse primeiro módulo, né, nesse primeiro conjunto do curso de Astrologia Mundial. No ano que vem, 2024, nós vamos continuar com a temática mundial também, tem mais cursos para o próximo ano, mas vai ter curso ainda novo nesse ano também das técnicas de retificação do horário que vocês me pediram. Mas de Astrologia Mundial, ó, tá super legal, porque tem técnicas que são pouco exploradas e desmistifica. Então entra lá na plataforma, tem o cupom 20SEG, ele vale para todos os cursos antigos, tá? Porque ele foi criado antes do lançamento do curso de Astrologia Mundial. Coloca o cupom, aí você vai ganhar 20% de desconto, tá bom? Agora o dia 11 de setembro, que é a segunda-feira, ele vai ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte, bem ali na manhã, né, no meio da manhã. A Lua está aqui em Leão e o Marte está aqui no signo de Libra. Bom, a natureza do aspecto é harmoniosa, mas é leve, e Marte não está assim muito direcionado, né, no sentido de velocidade. Mas como a Lua está no signo do fogo, isso pode criar um certo dinamismo aqui para o meio da manhã da segunda-feira. Tende a ser mais descomplicado, vai ajudar um pouco essa fluência do Marte em Libra, que tende a ser mais hesitante para ação, atitude e tal. Então, facilita um clima natural, porque também uma característica de Marte, que é quente e seco, se concilia com a de Leão, que é quente, seco, e a Lua está passando, transitando por ali. Então, vai facilitando um pouco o clima, né?
no sentido de objetividade, aí ajuda um tanto. Agora, às 16h31 é aquele momento em que a Lua vai chegar à conjunção a Vênus, né? E acontece aqui na casa 6. Para temas globais, a casa 6 é uma casa que envolve muito o âmbito de empregados, né? O âmbito do assunto relacionado aos empregos e empregados, né? No nível global, e infraestrutura também. No nível pessoal, essa casa 6 ela já tem uma relação com preocupações, animaizinhos de pequeno porte também. Mas a Lua chegando ao mesmo grau que Vênus no signo de Leão é bem empolgante, muito motivada, bem, assim, vamos dizer, apaixonada. Então pode ser um período do dia que a gente sinta essa explosão de energia nos assuntos, principalmente, como eu falei, quem tem a Lua em signo do fogo vai pegar um trígono, né, com essa Lua que está transitando em Leão, e vai sentindo mais essa facilidade, essa energia aí no ar, nessa conjunção de Lua com Vênus, né? Um momento interessante da segunda. E às 20h54, a Lua chega a um aspecto desafiador a Júpiter, tá? Mas é um pouquinho amenizado, né? O Júpiter está no ponto da exaltação da Lua. E como o Júpiter é um benéfico, não tem um clima pesado de tensão. Só que, assim, Júpiter é um planeta que representa os assuntos de crescimento, coisas grandes, da fé, da confiança, e a natureza do aspecto é desafiadora, ela pode prejudicar um pouquinho isso, e especialmente em assuntos relacionados a mudanças, né? Júpiter, ele já não é muito rápido, e ele está num signo fixo, a Lua também, então as mudanças, elas tendem a ficar um pouco engessadas, assim, para mudar, né? Não é muito fácil aplicar uma mudança em qualquer assunto que você estiver realizando, tá? E fiquem atentos a excessos também com questão de autoconfiança, né? Também é um ponto importante a cuidar, tá? O dia 12 de setembro, que é terça-feira, ele vai ficar estável, mas nós não teremos nenhum aspecto perfeito. Igual ao dia 7 de setembro, na semana anterior, ficamos sem aspectos nenhum durante a terça-feira. Lembrando que eu trabalho com a visão tradicional, não colocamos Urano, Netuno e Plutão aqui, nem asteroides, né? Então, pensando nos planetas clássicos, não é nenhum dia de aspecto perfeito. Mas como a Lua ainda está transitando no signo de Leão, a gente tem uma tendência vibrante, energética, ela também é bastante direcionada. Então o clima ele não fica instável, nem permeável, nem complexo. Há uma característica de vigor, né, de prontidão, e também ela é bastante linear. Então a gente vai sentindo esse clima forte, né, assim animado, energético de certa maneira, né, no ar. Não é um dia ruim, não. Ele só não é muito satisfatório para início de atividade, sem aspectos perfeitos, né? Mas o dia 13, quarta-feira, vai ter a Lua ingressando no signo de Virgem às 2h18, tá? Então, por isso que a terça-feira não é muito satisfatória para início, porque nós vamos ter a Lua em Leão um tempão com nessa condição fora de curso, porque o último aspecto que ela formou em Leão foi o aspecto a Júpiter, a quadratura. Depois desse momento, ela não chegou mais nenhum aspecto. Ela vai passar quase metade do signo de Leão fora de curso. Tá? E essa condição fora de curso, ela não é muito satisfatória para início de grandes assuntos, tá? O ingresso da Lua em Virgem torna o ritmo menos veloz, mas ele continua muito prático para a realização das coisas e com uma tendência menos apegada, assim, permeável ao entorno. O signo de Virgem é um signo mutável, ele tem movimento, não é um parado, mas ele é um signo da Terra que é frio, então ele não tem muita velocidade. A secura facilita a manutenção dos assuntos, né, principalmente para procedimentos práticos. Todo tipo de assunto que você precisa seguir passo a passo, seguir regrinhas, assim, tende a ser um pouco mais fácil. Aqui, essa posição da Lua em Virgem já favorece muito mais quem já tem a Lua em signos de terra, né? Em Virgem mesmo, em Touro ou em Capricórnio, porque é uma característica natural, ou mesmo quem tem um ascendente nesses signos, né? Uma tendência natural a lidar com essa praticidade já é bastante presente, tá? Então é um perfil de Lua em Virgem que favorece mais a qualidade do que a quantidade. Quando a gente está pensando na realização, na produtividade, fazer muito bem é melhor do que fazer muito e correndo, né? Então, atenção à qualidade das coisas.
7h30 da manhã, a Lua vai chegar exatamente a 180 graus a Saturno, esse aspecto desafiador. Saturno retrógrado em Peixe está bastante lento, e apesar da Lua em Virgem ter essa tônica de praticidade, ela pode encontrar complexidades aqui durante esse momento, tá? Então é um período que enrosca um pouquinho. Se você estiver lidando com assuntos de procedimento, fique atento a todos os pequenos detalhes, para não deixar escapar nada e depois ter que voltar atrás para corrigir, ou mesmo que você não estiver realizando relatórios, nem nada, estiver em atividade mais manual, por exemplo, né? Estiver no trânsito, estiver fazendo alguma coisa assim, atento a todos os pequenos detalhes, tá? Para não deixar escapar nada, para não perder nada, né? É um ponto aqui que merece bastante cuidado, tá? Se estiver transitando com alguma coisa, algum produto, alguma coisa, fique atento a isso, certo? E depois, às 19h04, a Lua chega ao mesmo grau em que está Mercúrio. Então, desde as 7h30, ela vai melhorando gradualmente o seu quadro. Ela vai se aliviando bastante dessa tensão com Saturno, que é mais complexa, perdida, né? Vai chegando a uma conjunção com Mercúrio, onde o Mercúrio tem o domicílio dele, né? Mas mantenha atenção ao excesso de detalhes, porque o Mercúrio ele passou pelo mesmo grau que o Sol na semana anterior, né, no movimento retrógrado, mas ele ainda está numa faixa que ele está começando a se livrar já dos raios do Sol, tá? Pode ser aí um período meio chatinho do dia, não só com detalhes, mas com comunicação também, documentos, coisas de papéis e equipamentos também, né? Agora, assim, há uma tendência de Lua com Mercúrio em Virgem, ela é profunda, né? Então, se você estiver lidando com assuntos que dependam de informações, estiver lidando com relatórios, com reuniões, com estudos, produzindo texto, produzindo material, então ele vai favorecer bem a qualidade daquilo que você estiver fazendo, né? Como se você ficasse minucioso além do natural, tá? Bom, como a gente tem esse aspecto desafiador bem no início da manhã, para assuntos comerciais tem que manter atenção durante esse período. Então, eu até coloquei aqui que é inadequado para investimentos à tarde. A gente pode pensar na manhã e à tarde, né? Porque o aspecto ele acontece ainda durante o início da manhã. Então, ele vai carregando ainda à tarde esse fator mais prejudicial. Agora, o dia 14 é o dia da Lua Nova, mas antes a Lua vai chegar a um aspecto de 120 graus a Júpiter. É harmonioso, acontece bem no meio da tarde. O Júpiter está em Touro, que é a exaltação da Lua, né? Mas a Lua está em Virgem, né? Que é um ponto do exílio de Júpiter, né? Do detrimento de Júpiter. Ainda assim, a natureza do aspecto é harmoniosa. E vejam só, Júpiter está conectado ao Sol, à Lua, a Mercúrio. Ele é um grande benéfico e assim o clima ele vai ficando muito estável durante essa quinta-feira. Então não tem nada de desapontamento, não tem muito aquela característica de peso nem de mau humor, tá? A natureza do aspecto é harmoniosa também. Eu penso que principalmente para as atividades que já têm planos, né, que você já sabe como vai realizar, é bom, né? Porque mesmo que Júpiter esteja enxergando aqui 3 planetas, na verdade, os 2 luminares e Mercúrio no exílio dele, ele cumpre as coisas como é esperado cumprir, sabe? Do tipo, um prejuízo para ter um benefício no futuro, assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Bom, é linear, né? É um trígono da Terra, ele não dispersa, a formação não dilui, não vão sentir assim, não vão se sentir perdidos naquilo que estiver realizando, e tem uma tendência próspera, assim. Agora, às 22h40, que é o momento da fase nova, o início de uma alunação. E ela ocorre para o horário de Brasília, para o mapa de Brasília também, né? Considerando a cidade, aqui na casa 4. E a casa 4 é a casa de ambiente de terras, né? Ambiente de ecologia, de terras. A gente pensa no fator da estrutura física mesmo do país, das minas também, né? Então, esse assunto todo ele vem sobre o tema do período. Então a gente percebe que a alunação ela está sendo conduzida por Mercúrio, que está no movimento retrógrado, e como o Mercúrio está retrógrado, ele está voltando a uma oposição a Saturno que ele já teve, que envolve a casa 10. Como a casa 10 é a casa de quem comanda o país, uma oposição assim ela pode ser desafiadora para o comando do país, para presidente e tudo mais. Principalmente porque pega a casa 4, onde a gente tem as terras, então a gente pode pensar em produtores agrícolas, né, o agronegócio, aí pode ter alguma situação envolvendo esse assunto, esse período de lunação que traga aí situações adversas para quem está no comando, né, do país também, né, às vezes precisando voltar
corrigir posições, coisas desse tipo. Agora, o ascendente nesse momento, ele está aqui no finalzinho do signo de Touro, sob a regência de Vênus, e Vênus, ela está aqui em Leão, no movimento direto ainda está abaixo da velocidade média, mas ela está conectada aos dois pontos onde ela tem domicílio, né? Por um aspecto harmonioso com Marte em Libra, por um aspecto desafiador com Júpiter em Touro. Então ela não está tão ruim. Agora sim, está na casa 3, né? Não é uma casa muito produtiva. O Júpiter também está na 12, que é uma casa cadente. Tanto a 3 como a 12 são cadentes. Então eu não acho que sejam grandes temáticas, assim, né? Grandes benefícios, tá? Agora, esse outro de 60 graus, ele parece envolver mais âmbito de mídias gerais, né? Envolvendo ambiente artístico, esportivo, essa dinâmica mais no entretenimento. Então, para esse assunto, pode ser que se desenrole, né? A gente pode pensar em assuntos que se desenrolem em benefício do povo, em satisfação do povo, de alguma maneira, tá bom? Bom, gente, então quinta-feira é isso, e daí no dia 15, que é sexta-feira, a Lua vai ingressar em Libra às 14 horas e 44. Desde a fase nova, nós não teremos novos aspectos com a Lua em Virgem. Então, a Lua está fora de curso durante a madrugada toda a manhã e o início da tarde. 14h44 ingressa em Libra. Libra é um signo bem leve, cardinal, regência de Vênus, tem um clima bem equilibrado, apesar de não ter aquela super empolgação do fogo, tem calor sim, né? Libra é o signo do ar. E isso vai deixando todo dia estável, bem tranquilo, assim, bastante satisfatório também. Mas às 17h21, Mercúrio volta ao movimento direto. E o dia da virada de direção, tanto do direto para o retrógrado, como do retrógrado para o direto, merece atenção aos temas do Mercúrio. O Mercúrio rege comunicação geral, as mídias, conversa entre as pessoas, papéis e documentos, estudos, reuniões, o que mais? Os equipamentos elétricos e eletrônicos também, as ruas e estradas, os transportes também, principalmente transportes por terra, viagens também é um tema de Mercúrio, e o comércio de uma maneira geral. Então, todos esses assuntos, eles têm um pouquinho de prejuízo durante essa virada de direção. Então, é importante vocês ficarem atentos a esse momento. Não é um dia muito legal para marcar reuniões decisórias, não é um dia muito legal para fazer lançamento de produtos digitais, por exemplo, para fazer grandes postagens, tá? Então, mantenha atenção a esses assuntos, tá bom? E aí o sábado ele já vem com uma tendência mais equilibrada. Às 16h52 a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Marte. Geralmente as conjunções de Lua com Marte elas são mais tensas, né? Mas o Marte aqui em Libra ele não está muito forte. Ainda assim mantenha cuidado, tá? Assim, porque como o Marte tem essa representação mais competitiva, pode-se gerar um clima um pouquinho mais competitivo. Ele não é muito direto por questão da umidade do ar, então ele vai perdendo aquela direção agressiva, mas pode ficar naquele clima meio enroscado, tá? Então evitem discussões, disputas nesse momento, competições também não é muito legal para esse momento, tá? E depois a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso e leve a Vênus, aí esse vai animando, é bem legal, Vênus está em Leão, a Lua está em Libra, Vênus faz de Libra, então vai criando um clima bem satisfatório aqui para a noite do sábado. Na verdade, a partir desse momento, a gente já começa a perceber essa fluência já aumentando, né, em grau, aumentando em poder, e vai deixando então o sábado à noite bastante satisfatório para curtir, se divertir, tá bom? E é isso, pessoal. Então vocês perceberam que essa semana ela vem tranquila, né? Apesar de a gente ter uma fase nova e o Mercúrio voltando ao movimento direto, não temos momentos de grande tensão, né? Vocês viram que as coisas se desenrolam muito rapidamente, tá? É uma semana satisfatória para investimentos, assuntos de moeda também, evitando só esses pequenos momentos dos aspectos desafiadores, tá? E se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos também, se inscreva aqui no canal. Um abraço forte e até a próxima, então, até mais.